Bom dia, pessoal dos oitavos anos. Eu estou passando aqui para gravarmos uma videoaula referente aos processos migratórios. A primeira coisa que nós precisamos lembrar, o que é migrar? Migrar é mudar. Agora, mudar por quê? Quais são os motivos que levam uma pessoa a migrar? Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra migrar, significa que alguém está saindo de um lugar e se dirigindo a outro. Mudei de uma rua para outra, estou fazendo uma migração. O que nós precisamos entender é quais são os motivos que provocam essas migrações. Quando nós pensamos nas migrações pelo mundo, nós temos que entender que existem as migrações internas e as migrações externas. Todas as vezes que eu saio de um país e eu mudo para um outro país, independente de qual seja o motivo que eu esteja me mudando, eu estou praticando uma migração externa. Quais os motivos que levam esses processos migratórios a acontecer? Pode ser um motivo religioso, pode ser um motivo político. Os principais que a gente vivencia aqui na América Latina, as pessoas estão migrando para outros países, países com economia mais fortalecida, países com economia mais bem estabelecida, onde as pessoas têm um salário melhor, é o processo econômico. As pessoas migram do Brasil para outros territórios, para outros países, em busca de uma melhor qualidade de vida. Aí a gente precisa entender também que se eu migrar do Brasil para um outro país e eu estiver querendo melhorar a qualidade de vida, eu não vou poder levar a mesma qualidade de vida que as pessoas do país para onde eu estou indo. Eu vou ter que trabalhar, viver, comer, me alimentar e guardar dinheiro e mandar ou eu fazer uma poupança para que quando eu retorno para o meu país, eu tenha uma poupança. Quando nós pensamos em repúdio ao processo migratório, ao preconceito que a gente sofre quando a gente migra de um país para o outro, existe um termo mundialmente conhecido chamado xenofobia. O que é ser uma pessoa xenofóbica? O que é ser xenofóbico? É você ter repúdio, é você não gostar de uma raça diferente que a sua. É você, por exemplo, é o preconceito que eu tenho para com o estrangeiro. Mas eu tenho que entender também que esse preconceito não necessariamente é só contra uma outra nacionalidade. Eu sou contra uma outra nacionalidade, mas por conta também de problemas religiosos, por conta de problemas políticos, ou simplesmente porque eu não gosto daquela população. Você precisa entender que migrar, ela envolve vários contextos. Depois, nos próximos capítulos, nós vamos ver quais os tipos de migração que existem. Eu vou dar uma adiantada. Existe a migração interna, existe a migração externa, existe a migração pendular, existe a migração sazonal. O aluno que mora em Santa Bárbara e vem estudar em Americana, por exemplo, ele faz uma migração pendular todos os dias. Vocês vão entender no contexto o que é esse tipo de migração, quais são os tipos de migração possíveis existentes. Quais os fatores que determinam as migrações? Aí nós temos que analisar cada território. Por exemplo, se eu estiver me referindo ao Oriente Médio, eu tenho as principais migrações do Oriente Médio para o restante do mundo, pessoas que estão fugindo da guerra, pessoas que estão fugindo de uma dominação religiosa muito fechada, pessoas que tentam buscar uma qualidade de vida um pouco melhor. Pessoas que querem entrar em outros territórios e que muitas das vezes eles não conseguem. Por quê? Ou porque o país está barrando a entrada dessas pessoas, ou porque ele morre no metade do percurso. Nós vimos aí o ano passado aquela criança que morreu porque o pai estava tentando atravessar o rio em busca de uma qualidade de vida melhor. Porque a qualidade de vida que eles tinham no território era horrível, era um contexto de guerra, um contexto de opressão religiosa. Então, a professora, esse é o nosso capítulo 6, no capítulo 7, 8, nós voltaremos a falar nesse assunto. Agora, como é que acontece a migração dentro do nosso continente americano? O que levam as pessoas a migrar, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para o Canadá, que é a América do Norte, é o nosso mesmo continente, pessoal. Mas o que levam as pessoas a ter essa mudança? O fator é sempre querendo buscar uma qualidade de vida melhor do que a que eles têm aqui no nosso país. Mas nós precisamos entender que quando os nossos brasileiros, eles estão saindo do Brasil para
ingressar em outro território, existe uma burocracia muito grande. Por exemplo, um jovem na idade de vocês que vão para os Estados Unidos. Eu conheço a história de jovens que ele não ia fazer uma migração definitiva, ele ia por um período porque ele ia estudar, ou então porque ele ia para conhecer a Disney, e foi negado o visto de entrada dessa pessoa. Por quê? Porque o número de jovens que procuram entrar nos Estados Unidos ou entrar no Canadá é muito grande, e eles têm medo dessa pessoa ir legalizada por um determinado período, e quando esse visto terminar, essas pessoas não retornarem. Os Estados Unidos, eles estão cada vez tornando mais difícil a entrada, principalmente dos latino-americanos. É um país que a cultura latina nossa é de migrar, mas o Brasil, gente, é um país que recebe um fluxo migratório gigantesco. Eu sempre digo que o Brasil é um país de porta aberta. O que significa um país de porta aberta? Um país que está sempre querendo receber, um país que está sempre querendo ajudar. Visto os refugiados que nós estamos recebendo venezuelanos. Paramos de receber essa semana por conta do coronavírus. Mas o Brasil, eu sempre falo isso em sala de aula, nós não estamos conseguindo resolver a nossa situação do povo brasileiro, mas continuamos recebendo um fluxo migratório muito grande de refugiados que vêm de outros territórios. Então a professora quer que vocês peguem a apostila de vocês, acessem o capítulo 6, dê uma lida no tudo que a professora está falando aqui do processo migratório. Depois que vocês terminarem, surgindo dúvidas, coloquem essa dúvida no grupo. Por quê? Se você postar sua dúvida no grupo, pode ser dúvida de outros colegas. E eu esclareço essa dúvida para todos. Tá ok? Terminando essa leitura, terminando essa reflexão, eu quero que vocês façam os exercícios contextualizados e os exercícios conceituais. A professora vai olhar tudo isso quando, se Deus quiser, passar esse período de ficarmos em casa. Eu gosto de dar aula, eu amo dar aula, mas eu gosto de olhar para vocês. Um beijo, fiquem com Jesus. Tchau.